Olá, amados, continuando com Isaías capítulo 1, falando sobre uma nação carente de Deus. Depois da reprimenda do verso 16, dizendo o que devemos fazer, o verso 17 continua dizendo ainda o que devemos fazer como nação: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Verso 17 é um tratado de ação social. Sim, é algo que nós, igreja, e nós, nação brasileira, precisamos fazer. Mas começando com a igreja, diz: aprendei a praticar o bem. Assim, é aprender. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é preciso que nós aprendamos. Se nós não sabemos, se sabemos, é preciso praticar o bem. Buscai a justiça. Vivemos numa nação cheia de injustiça. Injustiça quanto à justiça, entre aspas, justiça ou injustiça social, a política, justiça ou injustiça religiosa. Nós vivemos uma nação que a justiça não é praticada, e o texto diz: buscai a justiça, acabai com a opressão. Que opressão? Vamos pensar em duas opressões. Nós temos uma opressão que é a opressão social, nós temos a opressão que é a opressão espiritual, nós temos uma opressão, e eu coloco a terceira, que é a opressão psicológica, emocional. E ele está dizendo: acabai com a opressão. A nação, quando nós estamos falando de Judá e Jerusalém, estava sendo oprimida. O que oprime a nação brasileira hoje? Se não é o mesmo que oprimia a nação de Judá, Jerusalém, mas nós temos um povo tremendamente oprimido pela religiosidade, oprimido pela política, oprimido pelos problemas sociais, depressão, o medo, a ansiedade, opressões várias. E o texto está dizendo: acabai, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Que Deus abençoe. Meu grande abraço.